Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver essa questão aqui da prova da ANPEC de 1991. Ela cobre os tópicos de função, densidade, valor esperado e variância de uma variável aleatória contínua. Bora começar? Então vamos ler aqui o enunciado dessa questão. O preço X de um produto é considerado uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por Kx ao cubo, se X estiver entre 1 e 3, 0 caso contrário. E aqui eu tenho 5 afirmativas, eu tenho que analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, bora lá. Então, para a gente poder julgar qualquer uma dessas afirmativas, a gente precisa do valor de K. E por isso a gente vai começar analisando a afirmativa 3. Para determinar o valor de K, a gente vai precisar lembrar da segunda lei de probabilidade, que a soma de todas as probabilidades é igual a 1. Então, eu preciso calcular essa integral para verificar isso. Então, vai ficar integral. Aqui no limite inferior e superior da integral, a gente vai colocar o limite inferior e o superior do intervalo em que a variável aleatória x é definida, de 1 a 3. F de x é a função densidade, então vai ficar kx3. E eu vou resolver essa integral aqui em relação a x. E isso aqui tem que ser igual a 1. Então, como k é uma constante, eu posso colocar para fora da integral. Então, vai ficar integral de x ao cubo em relação a x igual a 1. Então, vai ficar k. E agora a gente vai resolver essa integral. Vai ficar x elevado a 4 sobre 4. Como ela é uma integral definida, não preciso colocar mais uma constante. E isso aqui tem que ser igual a 1. Agora a gente vai substituir os valores de x no resultado da integral. Então vai ficar k 3 elevado a 4 sobre 4 menos 1 elevado a 4 sobre 4, e isso aqui tem que ser igual a 1. Então, vai ficar K, 3 elevado a 4 é 81 sobre 4, menos 1 elevado a 4 é 1 sobre 4. E tudo isso aqui tem que ser igual a 1. Então, vai ficar K igual a 81 menos 1 vai ser 80 sobre 4 igual a 1. K. E 80 dividido por 4 é igual a 20. Tudo isso igual a 1. Então, 20K é igual a 1. K é igual a 1 sobre 20. Portanto, a afirmativa 3, ela é falsa. Então, agora vamos analisar a afirmativa 0. E o que aqui está dizendo? Que o preço médio desse produto é aproximadamente 2,42. O preço médio é a mesma coisa do que o valor esperado de x. A gente já viu nesse vídeo aqui como é que a gente calcula o valor esperado de x. Tá aqui a fórmula e agora a gente só vai aplicar essa fórmula. Então, vai ficar E de x é igual integral de x vezes a função densidade. A gente já achou que o K é 1 sobre 20, então vai ficar 1 sobre 20 vezes x ao cubo e eu vou integrar em relação a x. Falta eu colocar o limite inferior e o limite inferior, que vai ser o limite inferior e superior do intervalo de x. Então, vai ficar 3 e 1. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, posso colocar a constante para fora da integral e vou multiplicar aqui, ó, o x com o x ao cubo, vai ficar x elevado a 4. Então, agora vamos resolver essa integral, vai ficar 1
sobre 20, x elevado a 5 sobre 5, e ela está definida entre 3 e 1. Então, agora a gente vai substituir esses valores em x. Então, vai ficar 1 sobre 20, 3 elevado a 5 sobre 5, menos 1 elevado a 5 sobre 5. Então, vai ficar 1 sobre 20. 3 elevado a 5 vai ser 243 sobre 5, menos 1 elevado a 5 é 1 sobre 5. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 243 menos 1 vai ser 242 sobre 5. E agora a gente vai fazer essa multiplicação, vai ficar 242 sobre 100. Então, E de x é igual a 2,42, que é 242 dividido por 100. Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Agora, vamos analisar a afirmativa 1. Então, a afirmativa 1 está dizendo a probabilidade do preço ser menor do que 1,5 é menor do que 70%. Então, a gente quer calcular a probabilidade de x ser menor do que 1,5. Agora, como x está entre 1 e 3, eu quero, na verdade, calcular a probabilidade de x estar entre 1 e 1,5. E como é que a gente calcula essa probabilidade? A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, vai ficar integral de 1 a 1,5. Vou colocar aqui a função densidade de x e vou integrar em relação a x. Vou colocar a constante para fora da integral e aqui no limite superior da integral, ao invés de botar 1,5, eu vou botar 3 sobre 2. É a mesma coisa, só que vai facilitar a minha conta no final. Então, vou colocar assim. E 1 eu repito. E aí, eu vou realizar a integral de x ao cubo em relação a x. Então, vai ficar 1 sobre 20 e agora eu vou resolver a integral. Então, vai ficar x elevado a 4 sobre 4, que está definida entre 1 e 3 meios. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 3 meios elevado a 4 sobre 4, menos 1 elevado a 4 sobre 4. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 3 meios elevado a 4 vai ser 81 sobre 16 sobre 4, menos 1 sobre 4. 1 sobre 20. 81 dividido por 16 dividido por 4 é a mesma coisa que 81 sobre 64, que é 16 vezes 4. Menos 1 quarto. Então, vai ficar 1 sobre 20. Vou colocar tudo sobre o mesmo denominador para facilitar a minha conta. Então, vai ficar 81 sobre 64 menos 16 sobre 64. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 65 sobre 64. Posso simplificar aqui 20 com 65, então vai ficar 4 e aqui vai ficar 13. Então vai ficar
13 sobre 256, que é 4 vezes 64. E aqui a afirmativa está dizendo que essa probabilidade ela é menor do que 70%. Com certeza, porque 13 sobre 256 vai ser bem menor do que 0,70. Eu fiz esse resultado aqui na calculadora e vou mostrar para vocês. Isso aqui vai ser igual a 0,0507 ou 5,07%. Então, bem menor do que 70%. Portanto, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Agora, vamos analisar a afirmativa 2. Bora lá. A afirmativa 2 está dizendo que a probabilidade do preço ser menor do que 1,2 é maior do que 0,5%. Ou seja, aqui o procedimento que a gente vai fazer vai ser praticamente o mesmo que a gente fez na afirmativa 1. Então, bora lá. Então, a gente quer calcular a probabilidade de x ser menor do que 1,2, que é a mesma coisa que calcular a probabilidade de x estar entre 1 e 1,2, porque x não pode ser menor do que 1. Então, a gente vai calcular essa probabilidade fazendo a integral definida de 1,2 a 1 da função densidade em relação a x. A constante vou colocar para o lado de fora, então vai ficar a integral de 1 a 1,2 de x ao cubo em relação a x. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes, e agora eu vou resolver a integral. Então, vai ficar x elevado a 4 sobre 4. Está definida de 1 a 1,2. Assim como eu fiz na afirmativa anterior, eu vou trocar 1,2 por 6 sobre 5, que vai facilitar também minha conta. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 6 sobre 5 elevado a 4 sobre 4 menos 1 elevado a 4 sobre 4. Aí vai ficar 1 sobre 20 vezes 6 sobre 5 elevado a 4 vai ser 1.296 sobre 625, tudo isso sobre 4, menos 1 sobre 4. Aí vai ficar 1 sobre 20 vezes... Então, vou resolver isso aqui, eu vou colocar o mesmo denominador e vou resolver ali em cima, que vai ser 1.296 sobre 625 menos 1. Então, vai ficar 1 sobre 20 sobre 4, e fazendo essa conta aqui, vai ficar 671 sobre 625 sobre 4. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 671 sobre 2.500, que é 625 vezes 4, 671 sobre 50.000. E aí eu tenho que fazer essa conta aqui, e isso aqui vai ficar 0,01342, ou seja, 1,34%. Então, essa afirmativa aqui também é verdadeira, porque a probabilidade do preço ser menor do que 1,2 é maior do que
0,5%. A afirmativa 3 a gente já analisou, foi a primeira que a gente analisou, e então a gente vai agora para a quarta afirmativa. Nesse vídeo aqui a gente já viu como se calcula a variância de uma variável aleatória contínua. Então, para a gente calcular a variância, a gente vai precisar do valor esperado de x e do valor esperado de x ao quadrado. O valor esperado de x a gente já calculou na afirmativa 0 e foi igual a 2,42. Então, aqui só vai faltar a gente calcular o valor esperado de x ao quadrado. Então, vai ficar E de x ao quadrado, vai ser a integral de x ao quadrado vezes a função densidade. E faço essa integral em relação a x. Falta a gente colocar aqui o intervalo onde x está definido, de 3 a 1. Então, vamos resolver essa integral aqui, vai ficar 1 sobre 20, coloquei a constante para fora da integral. Então, vai ficar x elevado a 5 e vou integrar em relação a x. Então, resolvendo essa integral aqui, vai ficar x elevado a 6 sobre 6 e está definida de 1 a 3. Agora eu vou substituir os valores de x nesse resultado, então vai ficar 3 elevado a 6 sobre 6 menos 1 elevado a 6 sobre 6. Então vai ficar 1 sobre 20 vezes 3 elevado a 6 vai ser 729 dividido por 6. 1 elevado a 6 é 1 sobre 6. Então, vai ficar 1 sobre 20 vezes 728 sobre 6. Fazendo essa conta aqui, então vai ficar 728 sobre 120. Fazendo essa conta aqui, vai ficar aproximadamente 6,7. Então, E de x ao quadrado é igual a 6,7. Então, agora a gente consegue calcular a variância de x. Então, a variância de x vai ser 6,07, que é de x ao quadrado, menos o quadrado de E de x. Então, vai ficar 2,42 elevado ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar que a variância de x vai ser igual a 0,21. Portanto, essa afirmativa aqui é falsa. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.